Continuar aqui girando a nossa reportagem, Luiz Felipe Nunes, para voltar a falar do caso do juiz aposentado, acusado de usar nome falso, porque o Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento dele. Luiz Felipe Nunes, muito bom dia para você. Bom dia, Danilo. Bom dia, Sabino. Bom dia. Quer dizer que o Edward não vai ter dinheiro essa semana. Nem o Edward e nem o José Eduardo, né? Nem o Zé. Nem o Zé, nem o Edward. Que é aquele juiz que a gente falou no final da semana passada, que utilizava um nome inglês, não só inglês, mas da realeza britânica. O Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Juiz de 66 anos. Você sabe em que ele se inspirou? Quem? Porque são personagens do Charles Dickens. Sim. E também da história do Rei Arthur. Lancelot. Exatamente. Ali a Távola Redonda. Ele pegou um nome meio, assim, medieval do Reino Unido, porque ele não podia escolher só um nome inglês. Não ia ter o mesmo impacto que você escolher um nome completo e composto, assim, de uma maneira tão pomposa. Mas o José Eduardo Franco dos Reis, que é esse juiz de 66 anos, teve os pagamentos suspensos, uma decisão que veio do próprio presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Fernando Antônio Torres Garcia. O José Eduardo recebia uma aposentadoria, ele tem 66 anos, recebia esses pagamentos do TJ. Só no mês de fevereiro, a aposentadoria dele foi de R$166 mil. Que mostra uma realidade não só para esse juiz, mas também a realidade dos juízes, desembargadores, todas as pessoas que trabalham ali no alto escalão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas a partir de agora ele não terá mais esses valores, e não só isso, ele também se tornou réu. Vai ter de responder judicialmente pelas fraudes que cometeu nos últimos 40 anos. Ele não só utilizou o nome falso no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também estudou na Universidade de São Paulo, e o nome dele, como Edward Albert, ou seja, esse nome falso, consta no livro dos formandos da Universidade de São Paulo, e posteriormente ele também lecionou na faculdade, deu aulas com este nome falso. Ele foi contemporâneo de Alexandre de Moraes na faculdade. Devem ter se conhecido, Foi talvez. meu calouro. Foi meu calouro. É mesmo? Estudou com ele, sabe? Não lembro dele. Você lembraria, dele. né? Não lembro dele. Mas foi meu calouro lá na faculdade. Muito estranho ele ter passado pelo Largo de São Francisco e ter enganado todo mundo, né? E depois voltou como professor, né? É um negócio, assim, extraordinário. Ele só foi descoberto, lembrando a história, no começo desse ano, quando ele foi tirar uma nova via do RG, utilizou os dados originais dele, e aí o sistema mostrou que tinham duas pessoas, supostamente, com a mesma digital. Quando ele voltou para buscar o RG, ele teve uma surpresa, teve de passar na polícia para fazer uma averiguação de quem seriam essas duas pessoas. Na verdade, é o mesmo sujeito, esse juiz que enganou todo mundo, mas agora terá de responder na justiça, não tem mais esses pagamentos, esse último desdobramento. O Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou uma nota, disse que ele ainda será julgado, não pode emitir comentários sobre o caso, não pode se manifestar, mas afirmou que, de fato, os salários dele serão suspensos até que ele consiga provar na justiça que ele pode receber esses valores, mas tudo indica agora, vendo todos os documentos que já estão na mão aqui da imprensa e do Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente vê que são dois documentos com a mesma foto, com a mesma digital, mostrando duas pessoas iguais. Ele ainda usou um primeiro nome um pouco semelhante, José Eduardo, e ele foi para Edward, então ali tem uma semelhança, ele não quis fugir tanto do próprio nome, mas é uma situação curiosa, claramente, caso ele seja julgado, caso seja um crime confirmado pela justiça, vai responder por isso. E agora fica também uma questão que o Tribunal de Justiça ainda não nos respondeu, e ainda talvez nem o próprio TJ saiba o que vai fazer, é sobre o que acontece com as decisões que esse juiz tomou nos últimos 40 anos. É uma pessoa que não consta em nenhum sistema, não se sabe se ele julgou com o próprio conhecimento pessoal de José Eduardo ou se foi como juiz Edward. Então o próprio Tribunal de Justiça ainda tem esse questionamento a responder, se algum julgamento dele será anulado, se todos se mantêm, porque ele estudou e foi formado pela Universidade de São Paulo com o nome britânico, então talvez as decisões dele como britânico ainda valham, mas esse é o próximo desdobramento que a gente aguarda por parte da Justiça, Danilo e Sabino. Essa história do Edward que virou Zé, né? Ou do Zé que virou Edward, tanto faz.
Mas o fato é o seguinte, dificilmente as decisões dele serão canceladas, seria uma injustiça com as pessoas envolvidas, até porque ele tem a formação jurídica, ele tem aí toda a condição de ter julgado. Eu não sei se ele tinha condição psicológica, porque Realmente. uma pessoa dessa não é muito bom da cabeça. Mas o que lembra essa história toda é aquele filme do Leonardo DiCaprio que ele se... Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Ele passa como piloto de avião o tempo inteiro, né? Ele fica emitindo... Ele aprende na juventude a emitir cheques, isso na década de 60, por ali, é uma história verídica. E ele aprende a falsificar os cheques e viver uma vida que ele não tinha. Ele iria para um reformatório, os pais dele tinham dificuldades. Então o primeiro golpe que ele passa, digamos assim, ele chega numa escola nova, parecido com o nosso Edward aqui, esse caso, porque ele chega num colégio novo, os alunos tiram um sarro dele e ele entra numa sala e finge que é o professor e começa a dar bronca em todo mundo. Depois disso ele parte pra falsificação de cheques. Eu não vou dar o final da história, mas é uma história verídica pra quem quiser ver, um filmaço. Tem o Tom Hanks também, dirigido pelo Steven Spielberg. Fica a recomendação porque o filme é muito bom, se ficar só na ficção é legal, se for só para os nossos ouvintes assistirem é bacana, na realidade tem esse problema. E o fato é que no filme a gente sabia que a falsificação de cheque servia para ele ter uma vantagem econômica. Agora outra questão também é que a justiça ainda não entendeu por que houve a falsificação, porque essa pessoa, o José Eduardo, conseguiu passar na Universidade de São Paulo, conseguiu passar por concursos públicos, então essa também é uma questão que talvez a justiça descubra, conversando com o José Eduardo, os motivos para ele ter falsificado o nome dele, né, Danilo e Sabino? Exatamente, lembrei daquele filme também brasileiro, Vips, com o Wagner Moura, né, que se passou depois pelo, acho que o irmão do empresário da Gol, né? A gente, obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Obrigadíssimo. gente.